Estamos de volta com o nosso programa especialíssimo Coronavírus na região. É a junção do pessoal aqui, ó. Tá aqui o Lucas Sanseverino do Equilíbrio, o Abel Freitas do Muito Mais e a gente está aqui pelo jornalismo. Todos nós estamos aqui trazendo informação, prestação de serviço ao vivo. Vamos até às 11h30 da manhã. Já é a quarta semana. Você vai ficar fazendo inveja agora? Eu só vou comer depois do programa. Tá cheirando demais e tá quentinho. É. Podia rolar um o café cheiro tá aqui hoje. do outro lado do estúdio. Nossa tá o cheiro, senhora. né? Muito bom. Vai ficar bom. Mas daqui a pouco nós vamos comer. Agora a gente vai para São José dos Campos. Vamos para lá ao vivo. O prefeito Felício Ramute está dando uma entrevista coletiva que ele marcou ontem à noite. Ele baixou um decreto que saiu ontem no boletim do município, falando no início da flexibilização de alguns setores do comércio. A coletiva começou pouco depois das 10 da manhã. A Caroline Rossas está acompanhando e já vai trazer os detalhes. O que o prefeito já adiantou até agora? Caroline, ao vivo. Tudo bem? Bom dia. Bom, próximo. Olha, bom dia, Nicoline. Bom dia a todos. Estou falando um pouquinho mais baixo para não atrapalhar os jornalistas que acompanham aqui a coletiva. A coletiva começou por volta das 10h15 da manhã, justamente para o prefeito Felício Ramute falar sobre o comércio, a reabertura do comércio, que começa a acontecer a partir do dia 27 de abril, com algumas restrições. O prefeito está falando sobre isso nesse momento. Vamos ouvir um trechinho da fala dele. Para que as empresas possam pedir para que na segunda-feira todos tenham a sua permissão temporária de funcionamento. Aqui eu vou falar de vale para todos, né? Mas é 2,5 metros de distância entre as mesas. A mesa tem que ser usada em metade da capacidade dela, se for de 4 lugares, 2. Servir apenas empratado, prato feito. Não pode servir aquelas travessas para você colocar no seu prato. Tem que ser prato feito. Proibido o self-service, proibido o rodízio, proibido o consumo no balcão e na calçada. Tem aí restaurantes, bares, que às vezes tem um pessoalzinho que fica na calçada, naquela limitação que é permitida, mas não será permitida. E o fechamento 22 horas, ou seja, ninguém, não é para ir para o restaurante para passear, é para ir para o restaurante para se alimentar, para comer, né? Não para confraternizar, até porque você não vai poder sentar um na mesma mesa, porque se tiver muita gente, vai ter que ir separando por mesas. Então, este é o objetivo. Nem vou entrar em detalhes do resto, vamos em frente. Porque é uma segunda etapa que ainda não tem data definida, mas já tem regra definida. Próximo. Aqui, lembrando, a permissão, vocês estão com a permissão temporária aí? Pode distribuir para cada um. A permissão temporária, vocês vão ver, ela tá, então, o prefeito Felício Ramute aqui de São José dos Campos falando sobre a reabertura do comércio que passa a valer a partir do dia 27 de abril. Só para destacar, Nicoline, algo que o prefeito comentou durante a coletiva, antes da gente entrar ao vivo, a recomendação continua sendo para que as pessoas fiquem em casa e saiam só para, caso haja necessidade, caso essas pessoas realmente precisem ir até algum comércio e comprar algum item. Caso contrário, se as pessoas puderem, quem puder, a recomendação continua sendo para que todo mundo fique em casa. Volto com você aí no estúdio, a gente vai seguir aqui acompanhando, qualquer novidade eu volto a chamar e a reportagem completa no Band Cidade segunda edição. Nicoline. Perfeitamente, Carol, muito obrigado. A gente vê o doutor Danilo Stanzani presente lá também, secretário de Saúde, os companheiros de imprensa e o prefeito Felício segue com a explanação, mas que bacana, a gente chegou aí num momento bem legal, obrigado, Carol, que foi do prefeito justamente falando aí da reabertura de alguns comércios alimentares, que é quem inicialmente foi mais atingido, foi totalmente fechado, aí depois começou a liberar o delivery, o drive-thru, agora vai poder reabrir, mas com um monte de regras. A gente vai trazer detalhado no Band Cidade segunda edição, às 10:50 da noite, ao vivo hoje, neste sábado, aqui na TV Band, as informações. E se terminar a coletiva, a gente vê se a Carol ainda volta, ainda no nosso programa especial, bem bacana. Eu até queria deixar uma pergunta aí para a Carol, se ela estiver ouvindo a gente, sobre a questão dos shoppings. Muita gente ontem acompanhou na internet esse decreto do Felício, falando do dia 27, falando dos shopping centers. Muita gente está questionando também a volta dos shoppings. Não sei se ele já falou sobre isso lá na coletiva, mas para quem está em casa é importante. Que legal, vamos tentar trazer essa informação ainda no programa. A Carol está ao vivo lá, ela volta. A gente vai trazer esse detalhe. Vamos falar de saúde, porque a gente fala tanto de doença, mas a gente tem que falar de saúde, que é importantíssimo, cuidar da saúde, cuidar da caixa, como a gente diz, a gente que é locutor, né?
fala do peito, da caixa, o pulmão. É sempre muito importante. Desde o início da pandemia, a gente fala da questão do ataque do vírus, né, a todas as pessoas, né? Esse ataque acontece principalmente aos pulmões, então as pessoas reclamam que não conseguem respirar. A sensação mais grave é o problema respiratório agudo e a gente está ao vivo com o Dr. Paulo César, que é pneumologista e gentilmente nos atende no programa de hoje. Dr. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela atenção com o Grupo Band. O que faz esse vírus ser tão agressivo para os pulmões? Como é que ele ataca? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia. O vírus, né, o SARS-CoV-2, ele quando penetra na via aérea superior e atinge os pulmões, ele causa um processo inflamatório difuso e uma pneumonia viral. E essa pneumonia viral faz com que o paciente progressivamente aumente a sua tosse e a sensação de falta de ar, necessitando de um atendimento médico para que seja descartado alguma condição que justifique uma internação. É uma condição que não é frequente, a maioria das pessoas que é acometidas por esse vírus tem um quadro leve, porém a persistência da febre, o aumento da tosse e a falta de ar são sinais de alerta que geralmente fazem o paciente procurar um atendimento médico de urgência. Agora, doutor Paulo, é importante a questão psicológica disso, né? Porque aí você fala que falta ar, a pessoa já começa em casa. Eu acho que eu estou com falta de ar. Quando saber que não é psicossomático e que é falta de ar? A tosse, por exemplo, crônica, acompanhada da falta de ar, pode ser uma referência para isso? Porque às vezes todo mundo, né, fica ansioso e já acha que está faltando ar. Como diferenciar isso, doutor? O lado positivo dessa atual crise que estamos vivendo é que nós estamos observando que os pacientes que têm doenças crônicas, como asma, por exemplo, eles estão usando suas medicações regularmente, como é a nossa recomendação, e não somente quando tem crise de falta de ar. E muitos desses pacientes que fumavam, eles estão conseguindo parar de fumar. A falta de ar nova ou a piora da falta de ar em paciente que já tem uma doença respiratória crônica, ela deve ser considerada, mas uma maneira que você tem para diferenciar de uma falta de ar por ansiedade, por um transtorno psicossomático, é observar se ela surge nos momentos em que você está distraído, lendo um livro, realizando algum hobby, o que falaria contra a ansiedade. Normalmente, quando você está muito ansioso e começa uma atividade em que você se distrai, essa falta de ar tende a desaparecer. A falta de ar da ansiedade, normalmente, é uma falsa sensação de que você não completa a respiração. Você fica tentando encher mais profundamente, isso é uma demonstração de ansiedade. E outro dado importante é que as pessoas que têm ansiedade normalmente dormem bem. E quando a pessoa tem uma doença respiratória que está descompensada, o período da noite também é um momento em que essa doença se manifesta, muitas vezes fazendo com que o paciente desperte no meio do sono por causa de tosse ou de falta de ar. Doutor, muita gente pelo WhatsApp fica mandando mensagem, encaminhando, sobre exercícios respiratórios para aumentar a capacidade pulmonar. Esses exercícios, no caso da Covid-19, eles são efetivos, realmente são necessários? É importante fazer? É importante no paciente que é portador de uma doença respiratória crônica, como o DPOC, em que a reabilitação pulmonar, que inclui fisioterapia e outros exercícios, faz parte do seu tratamento e se você interromper durante o período da quarentena, você certamente vai se descondicionar e perder os benefícios obtidos ao longo de um programa de reabilitação pulmonar. É óbvio que no momento em que estamos mais em casa, né, esse exercício tem que ser feito dentro de casa sob orientação de um profissional, geralmente um fisioterapeuta. Então, para as doenças crônicas, os exercícios são fundamentais. Para um quadro agudo, não tem muita diferença o exercício físico voltado para a respiração exclusivamente. Deve ser estimulado a fazer atividade física dentro da sua realidade. Doutor Paulo, eu faço natação e eu percebi que meu pulmão, ele abriu muito, melhorou muito a minha respiração. Mas eu sempre tive uma dúvida. A partir de que idade a gente começa a se preocupar com o pulmão? O pulmão tem uma idade específica, a partir de um determinado tempo, que ele começa a envelhecer, que ele começa a causar problemas de respiração? Até para as pessoas que estão preocupadas com o coronavírus, saber se elas estão dentro aí desse grupo também, que o pulmão já está envelhecendo. Existem duas situações que nos causam um envelhecimento acelerado do pulmão e a perda rápida de função pulmonar, que são tabagismo, né, por isso que nós aconselhamos
a interromper qualquer droga inalada, cigarro, maconha, seja lá qual for, e a presença de uma doença respiratória crônica mal controlada, como asma, por exemplo, né? Então, se você tem uma asma e essa asma está mal controlada, você certamente vai ter uma perda funcional acelerada, geralmente acontece a partir de 40 anos de idade. E o tabagismo, que é a forma mais grave de envelhecimento rápido e precoce do pulmão, que deve ser totalmente abandonado, principalmente agora nessa fase de pandemia. Olha, igual a eu, tem muita gente em casa que parou de fumar. Eu fumei muito tempo, não vou esconder de ninguém. Faz um ano, pouco mais de um ano que eu parei, mas fumei quase 30 da minha vida. Quem parou já 1 ano, 2 ou 3, quanto mais tempo parou, melhor. Essas pessoas têm que se preocupar também, doutor? Sim. Nunca é tarde para parar de fumar, independente de ter sintoma, doença ou não. Nós acreditamos que após 15 anos sem qualquer disposição ao tabaco, ou seja, pessoal ou passivo, se não houver uma doença pulmonar já constituída, você passa a ter um risco equivalente a uma pessoa da sua idade que não fume. Por isso que é tão importante parar de fumar o mais rápido possível, porque à medida que o tempo for passando, vai havendo uma redução progressiva da curva de perda funcional e que o paciente vinha apresentando, e entre outras condições. Quer dizer, o próprio paciente hoje que fuma, se tiver a infecção pelo coronavírus, ele vai ter um risco maior de um adoecimento. Então, parar de fumar, com certeza, é uma medida extremamente necessária. Paulo César Ribeiro de Carvalho, que é pneumologista, gentilmente nos atendeu. Muito obrigado, doutor, nesse sábado. Bom feriado prolongado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Tá aí o doutor trazendo esclarecimentos. O programa fala de tudo, bem bacana, né? Muito importante, muito esclarecedor. Até para essa questão, tá todo mundo preocupado com o pulmão, né? Que é o foco principal onde ataca o vírus da Covid. Eu parei. Yes! E você viu o que ele falou? Nunca é tarde. Então, se você está assistindo a gente e fuma, agora é o momento de você parar. Dá o start. Agora. Programa. Marca de domingo para segunda, sei lá, de hoje para amanhã, né? Sim. Vai que vai. Fuma o último para Isso. esquecer. Mas não é um processo, viu, Abel? Não é fácil, não é fácil parar de fumar. Agora, olha, o novo ministro da Saúde, falando em saúde, o Nelson Teixe, assumiu nesta sexta-feira a pasta da saúde. Ele é natural do Rio de Janeiro. Ele é oncologista, tem especialização no Instituto Nacional do Câncer, é também empresário do setor, tem especialização internacional em saúde pública. Por 10 anos, uma médica oncologista de Queluz, a Aline Gonçalves, trabalhou com o Dr. Nelson Teixe na clínica dele no Rio de Janeiro. E a gente ouviu essa oncologista que elogiou a escolha do novo ministro. Segundo ela, Teixe não vai decepcionar no novo cargo. Veja. Eu acabei a minha residência médica e logo já comecei a trabalhar na clínica que ele fundou e que ele trabalhou até 2 anos atrás, e eu estava junto nesse período todo com ele. Então, assim, ele foi fundamental nas minhas escolhas profissionais, e o que a gente pode perceber, não só a minha opinião, mas de todas as pessoas que trabalham e que conhecem o Nelson, na sua versão médica e na sua versão gestor, é que é uma pessoa extremamente capaz. Minha opinião, de quem ficou tanto tempo trabalhando com ele e tendo ele como uma grande referência na carreira, eu acredito que ele tenha todas as condições, desde o ponto de vista técnico de gestão, do ponto de vista científico e do ponto de vista humano. Eu acredito muito que ele vai conseguir ajudar todos nós brasileiros nessa crise. É o grande desafio da vida dele, ele já disse isso, mas eu acho, assim, todas as pessoas que eu conheço e que eu converso e que tiveram contato com ele ou que trabalhavam com ele, é unânime essa opinião de que realmente é uma pessoa extremamente capaz para poder assumir esse cargo tão importante. Vamos apoiar, vamos tentar não criticar e ajudar, deixar ele trabalhar em paz. Porque eu sei que quando ele consegue trabalhar em paz e fazer efetivamente o que ele sabe fazer, tem um resultado bom. Boa sorte aí para o novo ministro, hein, gente? Vamos mandar um beijo aqui para o Henrique Veneziani, que está assistindo a gente, a Tamires Jorge e o José Roberto da Silva e a Traude, lá em São Sebastião. A nossa audiência está bombando no Facebook. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação sobre o coronavírus na região. Não sai daí.